Mano, o Corinthians jogou contra o Flamengo. O pessoal tá falando muito sobre o segundo gol do Flamengo. Vamos dar uma olhada. Torcedores do Corinthians e jogadores reclamaram bastante desse lance aí, né, que foi aí decisivo nessa reta final do jogo entre Flamengo e Corinthians, né, ali a dividida entre o Anrileri e o Plata. Os torcedores do Timão estão reclamando que esse lateral teria sido para o Corinthians e não para o Flamengo. Corrigindo, foi o Gustavo Henrique, não o Anrileri. Isso, esteve o lateral rapidamente batido, os jogadores do Corinthians, né, óbvio, né, tem que ficar atentos à marcação do árbitro, né, para marcar no lance, e dormiram. O Flamengo não tem nada a ver com isso, marcou o gol da vitória em 2-1, mas tem uma galera aí falando que foi lateral pro Timão. Comentem aí. Aumentaram a qualidade enquanto a gente tá revendo Ó, ali, Ricardinho, ó, ó, o o lance reclamado. Bola dividida. Ó o Bandeira, ó. Pisados pelo VAR. Agora por essa imagem dá para perceber que o último... Aumentaram a qualidade enquanto a gente tá revendo Ó, ali, Ricardinho, ó, ó, o lance reclamado. Cara, mas na cara do Bandeira ele errar um lance desse, tá muito despreparado. Tá na cara que era a bola do Corinthians. Ó o Bandeira, ó. Ter a mão no Corinthians, mais uma vez, lateral pro Corinthians, só que o VAR não pode entrar nesse tipo de jogada, pelo menos o que estão falando. E aí o Flamengo ganhou o jogo de 2-1. O Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo, Segundo tempo não aguentou fisicamente, morreu fisicamente. Ranieri morreu, Breno Bidon morreu, Matheus Bidu teve câimbra, Mateuzinho não desceu e o Flamengo no segundo tempo deu um amasso. Mas o gol, o lateral da equipe do Flamengo que saiu o gol foi do Corinthians, não foi do Flamengo. O lateral foi do Corinthians e o Corinthians foi prejudicado em relação a esse lance. E agora o Corinthians briga para não cair, porque está com 29 pontos, joga contra o Internacional e depois joga contra o Mirassol e depois joga com o Santos. O árbitro marcou o lateral errado para o Flamengo e o Corinthians acabou sendo prejudicado. Mas por que será que o VAR não entrou para corrigir, já que era um lance de gol? Wilton Pereira Sampaio apitou Corinthians e Flamengo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O VAR era o péssimo Wagner Hilley. O pênalti marcado para o Corinthians não tem discussão. O Breno Bidon ali põe na frente e é tocado pelo Léo Pereira com o pé direito ali. Pênalti muito bem marcado em campo, sem precisar de VAR. Wilton que fazia uma excelente arbitragem e quando o jogo já se encaminhava ali para seu final, lá por volta dos 43 minutos do segundo tempo, empatado, quando em um ataque rápido do Flamengo, a bola sai para a lateral. O Plata espertamente cobra rápido, executa rápido ali o lateral e em apenas 2 passes sai o gol da virada do Flamengo. Só que percebo que o último a tocar na bola não foi o defensor do Corinthians, foi o Plata. Ou seja, a bola era do Corinthians. O assistente FIFA, Bruno Pires, sinaliza errado e o Flamengo, que não tem nada a ver com isso no final das contas, aproveita e vira o placar. Em lances como esse, infelizmente, o VAR não pode interferir, pois o VAR não pode interferir em decisões após o reinício do jogo. E quando o Plata cobra o lateral, é um reinício do jogo. O que aconteceu antes não pode ser revisado pelo VAR e nem alterado pela arbitragem. Eu sei que o torcedor não vai aceitar, mas esse lance é um lance extremamente difícil. É só na câmera hiperlenta que conseguimos identificar o último toque ali do jogador do Flamengo. Mas não deixa de ser um erro e infelizmente o Corinthians acabou sim sendo prejudicado. Que vergonha, seu Bandeira, na tua cara. Lateral claro pro Corinthians aqui, mano. O cara me marca pro Flamengo, os caras batem rápido. E gol dos caras, inacreditável. E Gustavo Henrique também não pode virar as costas nesse lance aqui, mano, e deixar os caras bater rápido. Segura a bola, mano. Fica na frente do cara, impede isso. Os caras cobrou rapidinho ali, saiu o gol. E o VAR não pode. Cara, e faltou muita malícia do Gustavo Henrique. Ele que é um jogador veterano já. Ele não pode deixar isso acontecer, bater rápido um lateral. Pode ver essa merda aqui, não pode interferir em lateral. Inacreditável. E tá errado, tem que estar na regra aí que tem que ver tudo nessa merda. Olha o que prejudicou o Corinthians, mano. Já é difícil pra caramba ganhar do Flamengo. Que o Corinthians amassou o Flamengo no primeiro tempo, mas, mano, tem que ser o jogo perfeito, o jogo da vida. E não aconteceu, o time dos caras é melhor hoje, mano. Mas esse lance aí tá na conta do Bandeira, mano, na fuça dele, olha aqui, ele tá olhando pro lance, mano, na cara dele. E o Gustavo Henrique, pô, beleza, é um dos melhores zagueiros do Corinthians, mas foi Juvena nessa jogada, mano, não vira as costas, segura a bola, para na frente do cara, mano, não deixa cobrar rápido, dentro de casa. Porra, como assim? Jogo assim, só disposição não é o suficiente, mano.
Tem que ser o jogo perfeito, o jogo da vida. Ser inteligente, ser malandro. E faltou isso pro Corinthians. Pô, mas eu acho que o Gustavo Henrique ele já tava com cartão amarelo. Talvez ele não parou na frente do jogador também por medo de ser expulso. Gol do Flamengo foi irregular. O gol que deu a vitória pro Flamengo contra o Corinthians deveria ter sido anulado, porque o árbitro errou. No lance do lateral que origina o gol do Flamengo, a bola bate por último no Plata, rapaziada. Olha isso. Basicamente, o Gustavo Henrique chuta a bola que bate no pé do Plata e sai pra lateral. E o árbitro deu lateral pro Flamengo. Só que o lance não era muito difícil de ser marcado. Olha a direção que a bola saiu pra cá. Era meio que óbvio. E aí uma junção de fatores, como por exemplo esse lateral que deveria ter sido do Corinthians, o Dorival Júnior matando o time com as substituições que fez, como tirar o Guinegão no segundo tempo, por exemplo, os gols perdidos e o pênalti perdido pelo Yuri Alberto. E o Dorival fez muitas alterações ruins, né? Eu acho que ele foi mal em tirar o Bidon, porque o Bidon tava jogando muito bem. Foi mal tirar o Guinegão e colocar o Thales Magno ali, colocou o Rian, depois colocou o Kaká e o Anrileri, e pra mim todas as substituições foi uma pior que a outra. Jogadores que não têm a mínima capacidade de vestir a camisa do Corinthians, entrando pra ser a salvação do time no segundo tempo, resultaram no placar de hoje. A sensação que fica é que o Corinthians nadou e morreu na praia. O Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo e não matou o jogo, não soube aproveitar as oportunidades. No segundo tempo, o Flamengo resolveu jogar e venceu o jogo. E tá repercutindo no vídeo e também nas redes sociais do Romero e do Hugo Souza discutindo após o apito final. Cara, um jogo dentro da Neoquímica Arena contra o líder do campeonato, jogar da forma que o Corinthians jogou no primeiro tempo e perdeu o jogo, realmente é muito decepcionante. Essa era uma partida pro Corinthians vencer e ganhar confiança, e praticamente foi tudo por água abaixo. Foi mesmo, hoje ela pode agir a favor do seu time, amanhã ela pode errar contra o seu time, e enquanto a gente continuar nessa briga, que foi lateral para o Corinthians, isso daí é fato, mas vocês têm que parar com esse negócio de achar que todo erro de arbitragem é para favorecer um time, sendo que não, é a arbitragem que é ruim mesmo. Hoje ela pode agir a favor do seu time, amanhã ela pode errar contra o seu time, e enquanto a gente continuar nessa briga de que a arbitragem erra para favorecer algum time, isso aí nunca vai mudar. Depois da derrota do Corinthians contra o Flamengo, os corintianos ficaram cobrando bastante a arbitragem por causa desse lance aqui, que saiu um dos gols do Flamengo. Na origem da jogada, que foi o lateral na verdade era para ter sido para o Corinthians e não para o Flamengo, porque quem joga a bola para fora é o Plata. Isso daí. Cara, mas não faz sentido o VAR nem ser chamado, porque foi um lance, claro, originou outro lance, etc. Mas é um lance que ocasionou o gol. Então, acho que o VAR deveria ter sido chamado e trocado para um lateral pro Corinthians, né? Realmente ali eu acho que precisava do VAR, mas eu vi muita gente falando que o VAR não poderia ser chamado, chamar o árbitro nesse momento, nesse lance, porque gerou outro lance, etc. Mas ocasionou no gol, né? E tá bem nítido no vídeo, não tem nem discussão. A bola pega por último no Plata. Mas o bandeirinha, que estava aqui bem próximo da jogada, a menos de 1 metro da jogada, não viu. E o VAR também não pode interferir nesses lances e o jogo seguir. Mas acontece que essa arbitragem também errou contra o Flamengo. Em um cruzamento lá do Bruno Henrique para dentro da área, o jogador do Corinthians desvia a bola para o escanteio. O bandeirinha sinaliza com o escanteio. Porém, o árbitro, por algum motivo, deu tiro de meta. Então assim, a gente tem que começar a focar no erro da arbitragem, no fato, naquilo que aconteceu, que a arbitragem que é ruim, que errou. A gente tem que começar a focar no erro e não pra que time foi ou contra que time foi. Porque senão ficam só atacando os times não tem nada a ver e a arbitragem segue aí do mesmo jeito, errando como sempre. Vou resumir pra vocês o que aconteceu aqui, tá? Primeiro tempo, o Corinthians amassou o Flamengo. Amassou que deu gosto. Era pra ser uns 3-0. Fora o ameaço. Mas aí o Corinthians no segundo tempo foi Corinthians. Esse Corinthians aí recente deixou o Flamengo jogar. O Flamengo jogou em casa no segundo tempo. A torcida dos caras agora aqui, ó, tá fazendo festa. Vocês deixaram isso. O Corinthians era pra ter enfiado 3-4 nesses caras no primeiro tempo. Mas a conta chega. Conversando com a rapaziada aqui, mano. Ficou muito claro que o Corinthians ia pagar um preço por não ter feito os gols que teve a oportunidade de fazer. Cara, tinha que decidir no primeiro tempo. O elenco do Flamengo é mais recheado de jogadores. Então, assim, claro que
Olha o banco do Corinthians que entrou Thales Magno, Kaká, Rian, do lado deles entrou Plata, entrou Jorginho. Então, o nível de elenco do Flamengo e para manter um alto nível é muito melhor do que o Corinthians, isso é um fato. Entrou depois o Luiz Araújo também, que jogou muito, e os que entraram no Corinthians não corresponderam, porque parece que os reservas não querem mostrar jogo. Não sei o que acontece com os reservas do Corinthians. O Thales Magno teve um começo bem no Corinthians, mas agora apagou, não consegue mais jogar, e os outros, Kaká, Rian, realmente não tem como defender, né? A expectativa já era baixa para esse jogo. E você saber que você teve o potencial para sair daqui com 3 pontos hoje, e você sair com 0, machuca, cara. Machuca. E revoltante, mano. Sentimento revoltante. Agora tem que aguentar esses comédia aqui, ó. Tem que aguentar esses comédia aqui. Enfim, rapaziada, até aí o pessoal falando sobre esse jogo entre Corinthians e Flamengo e também sobre os erros da arbitragem. Eu acho que o Bandeirinha acabou resultando no jogo, né? Porque ele errou, teve um erro grotesco, ele estava muito próximo do lance e acabou errando. E esse lance ocasionou o gol do Flamengo, o gol da virada. Pra mim, o empate era justo, pelo que os dois times jogaram, né? O Corinthians jogou muito mais no primeiro tempo e o Flamengo jogou muito mais no segundo tempo, mas infelizmente o Bandeirinha errou e errou muito feio. E falando um pouco sobre o jogo, eu acho que o Corinthians dominou o primeiro tempo, pra mim realmente amassou o Flamengo ali. Era coisa de 3 ou 4 gols que o Corinthians poderia ter feito só no primeiro tempo, e não tem como falar do Yuri Alberto, que pra mim deu uma cavadinha ridícula. Eu acho que realmente é uma coisa que não pode ser feita. Já teve o Pato, que foi ridicularizado em 2013, teve o Memphis esse ano, e ele parece que não aprendeu com o Memphis, e ele já tinha errado o último pênalti que ele bateu, e esse foi o segundo, e ele cavou em cima do Rossi, que é um pegador de pênalti, provou na quarta-feira. Então realmente, pra mim, essa derrota tem toda a culpa do Yuri Alberto, porque ele não fez os gols que precisavam, e contra o Flamengo não pode cometer esse tipo de erro. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!